Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem de Deus, a sua palavra, nossa leitura bíblica. Já estamos em Juízes no capítulo 6, falamos sobre Débora neste capítulo 4 e 5, como Deus exaltou essa mulher, como ela foi honrada, como Jael foi honrada. Enfim, Deus quer exaltar aqueles que mente nele buscam, acreditam, confiam. E aqui em Juízes 6, essa história é fantástica sobre um homem chamado Gideão, um homem que nem a si mesmo ele se conhecia quem ele era, ele só se via de uma forma tão pequena, tão insignificante, e Deus olha além das nossas próprias capacidades, daquilo que há em nosso exterior. Deus olha para o nosso interior, que às vezes nós não conhecemos quem nós somos, o potencial que temos, enfim, né? Se confiarmos e tomarmos posse, acreditarmos que o Senhor é poderoso para realizar milagres maravilhosos. E aqui, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha só a situação de humilhação de um povo que saiu por cabeça para dominar a terra de Canaã. E os midianitas agora, mais uma vez, de novo, porque fizeram o que o Senhor reprova. Então Deus os entregou nas mãos dos midianitas e por 7 anos foram envergonhados, humilhados. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais às suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiu a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E sempre numa situação de dor, uma situação de fracasso, de derrota. E aqui até que o tempo passou, foi pouco tempo, 7 anos, que já vimos aí situações a qual ficaram na escravidão por 430 anos, sendo dominados, envergonhados, humilhados. E aqui no 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore que está em Ofra, que pertencia às bezerritas Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas, porque o trigo tinha que ser na moenda, no moinho, para poder realmente malhar ele, enfim, extrair o melhor do trigo. Mas estava prensando isso no tanque de prensar uvas. Você estava malhando o trigo no tanque onde era para se fazer as uvas, porque ele estava se escondendo dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E o Senhor: Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o que Gideão falou com Deus nesse momento. Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está te enviando? Senhor, de novo respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã, minha família é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor ainda da minha família. Mas o Senhor disse: eu estarei com você, e você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor,
Dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu venha e volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Olha só, uma conversa com o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, na verdade, falando com Gideão, uma situação a qual o Israel clamou. Deus veio mais uma vez em favor do seu povo, e agora ele viu um homem chamado Gideão, uma força ao que estava dentro dele de forma interna, porque ele nem mesmo sabia que ele poderia vencer, tanto que ele disse: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família, o meu clã é o menor aqui em Israel, em todo Israel. Mas então o Senhor insistiu com ele: vou estar com você, você vai derrotar os inimigos como se eu fosse um só homem. Mas o Gideão disse: olha, mas se eu posso contar com o teu favor, me dá um sinal. Aí então ele foi e trouxe ao Senhor realmente as ofertas. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Então, quanto mais ele cria, ele confiava, ele fez tudo conforme Deus ordenava. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-o para fora e ofereceu sobre ele sobre uma grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor sobre a minha face a face. Mas disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Porque eles tinham até medo que aquele que olhasse para o Senhor, visse face a face, iria morrer. E Gideão lhe construiu um altar em honra ao Senhor, lhe deu o nome: o Senhor é a paz. E até hoje o altar está em Ófra às bezerritas. E naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Então o Senhor, ele começou agora a buscar no Gideão uma fidelidade para com ele. Então vá agora lá, separe esse novilho, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar, porque eles eram idólatras. Esse povo começou a fazer aquilo que a mente de Deus abominava. Então ele pediu para Gideão que assim o fizesse, oferecesse o novilho, o segundo novilho, aliás, de 7 anos de idade, mandou que destruísse o altar de Baal, para tirasse o poste sagrado, e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação, e ofereça o seu novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você vai cortar. Então pega aquilo lá que você cortou, esse poste sagrado, essa madeira, e faça então essa oferenda a mim. E assim Gideão chamou os 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o seu novilho sacrificado, um altar recém-construído. Então os homens viram e perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E depois então de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. E assim os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Mas o Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, porque a multidão estava ali totalmente agressiva, queria realmente fazer justiça com as próprias mãos. E aí ele perguntou a esses homens: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele mesmo dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Ou seja, você vai fazer justiça com as próprias mãos? Se Baal é Deus, então que ele faça, que ele cumpra, que ele mate então o próprio Gideão, que Baal então dispute com ele. E nesse meio tempo, os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão
e com ele, com um toque de trombeta, convocou os abizerritas para segui-lo, e enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Então, olha só, o próprio Gideão, que era um homem que estava ali se escondendo também, mas quando Deus encheu ele do espírito da força, da ousadia, da coragem, já tocou a trombeta, já convocou os abizerritas, já mandou chamar os homens de guerra, de Aser, então. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o seu chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte torceu a lã, encheu uma tigela de água de orvalho. E disse então ainda Gideão: se não se acenda contra mim a tua ira, deixe fazer mais um pedido só, permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez vai ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava totalmente coberto de orvalho. Olha só que maravilha essa passagem. Amanhã depois nós iremos falar sobre o Juízes 7, a continuação dessa palavra, que ela é fantástica para nós. E quanto mais assim nós entendemos e compreendemos que Deus está trabalhando, lutando em nosso favor. Gideão, ele foi ousado, ele ofereceu o que ele tinha em suas mãos. Depois Deus pediu então que ele fizesse o que era certo, o que era correto fazer, a oferenda pelo novilho, derrubar o altar, limpar, né, essa idolatria daquele momento, daquele lugar. Aí ele tomou coragem, porque chegou sobre ele esse espírito forte do próprio Deus, o exaltando. Ele convocou e ainda fez prova com Deus, dizendo: olha, se essa lã aqui ela ficar molhada e a grama seca, então vai ser um sinal. E assim aconteceu. Aí ele inverteu, porque, bom, isso aconteceu, né? A lã ficou molhada, mas a grama está seca. Vamos lá, se alguém jogou água aqui, de repente, para me enganar, tal. Sei lá, o homem sempre cheio de dúvidas, né? Mas aí, então ele fez ao contrário. Então, que era agora a grama toda molhada e a lã seca. E assim, então, se cumpriu. Quer dizer, todo o orvalho ficou sobre a grama, mas a lã que ele colocou estava sequinha. Aí ele disse: então, esse é o sinal do meu Deus. E aí, então, ele foi para a guerra. Então, vamos ler muito mais amanhã, coisas que Deus vai falar conosco através dessa palavra. O que precisamos é crer, confiar que Deus, da forma que você realmente pedir uma prova para Ele, Ele vai provar, Ele vai realmente, não que Ele precisa provar nada para alguém, só que Ele tem um desejo em mostrar o seu amor, o seu poder, a sua virtude para cada um de nós. Às vezes achamos que somos incapazes, insignificantes, o menor, o mais pobre, enfim, como eu disse, eu sou menor que na casa do meu pai, eu sou mais pobre que Manassés, não tenho condições para fazer isso. E Deus me honrou de uma forma sobrenatural. E Deus quer te honrar, Deus quer me honrar, Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua vida. E com certeza iremos ser exaltados dia após dia pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos clamar por Ele, para que Ele possa nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, essa palavra que ela é maravilhosa. Meu Pai, como o Senhor exaltou esse homem chamado Gideão, todo o seu Israel, o Senhor libertou pela a tua poderosa mão, meu Deus, porque estavam sendo novamente roubados, escravizados, como diz a sua palavra, que eles até chegaram até empobrecer tanto Israel pelas mãos dos midianitas, que vinham, saqueavam totalmente o que eles plantavam, o que eles tinham, meu Deus, em riquezas, enfim. Então eles estavam realmente sendo envergonhados, humilhados e destruídos, meu Pai. E o Senhor exaltou um homem para que ele pudesse libertar o seu povo e honrá-los ainda muito mais. Então, que assim o Senhor venha cumprir com a tua palavra sobre nós, que possamos ser honrados, transformados pela tua palavra e pelo teu poder sempre, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, receba essa direção sobre a tua vida e que Deus venha te surpreender, te abençoar ainda muito mais, porque Ele é fiel para isso. Ele quer cumprir com a tua palavra, Ele quer nos honrar, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, essa mensagem, e Deus confortar o seu coração, a sua alma, porque Ele vai fazer a justiça qual é devida a cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito e prospere. E lembre, se você não está só, você tem Jesus, você tem realmente um Deus que te ama, você tem nós que podemos te ajudar, te apoiar com uma palavra, uma direção, uma oração, e que nada impeça você viver o melhor dessa terra, em nome do Filho amado de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, conte conosco sempre.
em nome do Filho amado Senhor Jesus.